Olá, que a graça e a paz de Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, sobre o seu lar e a sua família, amém? Eu gosto muito de curiosidades bíblicas e eu tenho uma curiosidade aqui incrível para você, uma curiosidade incrível. Todos dizem que foi João Ferreira de Almeida que fez a tradução bíblica, mas deixa eu te contar umas curiosidades que talvez você não saiba. João Ferreira de Almeida, ele é do século 17. Ele nasceu no ano de 1628. Ele nasceu numa família de católicos, mas aos 14 anos, em 1642, ele se converteu ao protestantismo. Olha como que era esse jovem. Ele começou a tradução da Bíblia para a língua portuguesa a partir dos 17 anos de idade já. Ele já começou, por quê? Porque ele era um estudante, de grego, hebraico, latim. Então ele era um exímio estudante mesmo, estudioso da palavra do Senhor, dos originais. Então ele começou a traduzir a Bíblia. Lógico que não era tão simples como nos dias de hoje, Não havia tecnologia nenhuma, tudo era muito difícil, e demorado, vamos dizer assim. Mas esse jovem, ele estudou na Holanda, não foi nem em Portugal, ele estudou na Holanda. E lá ele conseguiu realmente, no ano de 1676, ele traduziu todo o Novo Testamento para a língua portuguesa pela primeira vez. Ele traduziu. Mas eu vou te contar uns detalhes aqui que talvez você nunca ouviu falar, sabe? Mas antes dele já houve homens de Deus que já tentaram iniciar a tradução, dos originais para a língua portuguesa. Mas aguenta um pouquinho que eu vou te falar mais outras curiosidades. O que aconteceu? Ele traduziu o Novo Testamento para a língua portuguesa e começou agora a traduzir o Antigo Testamento para a língua portuguesa. O que aconteceu nesse período? Nesse período, de 1676, passaram-se 5 anos para que essa tradução do Novo Testamento fosse editada, ou seja, vendida, vamos dizer assim, vendida para as pessoas que falam a língua portuguesa. Somente em 1681 que isso aconteceu. Pois bem, de 1681, aí ele já foi fazer outras missões lá na Indonésia, em Java, na ilha de Java, e ele viveu lá até 1691. E ele traduzindo a Bíblia não era tão simples, como eu disse. Em 1691 ele havia terminado de concluir o livro de Ezequiel. Então faltaram, os outros livros, depois de Ezequiel, E o que aconteceu? Infelizmente ele veio a falecer com 62, 63 anos. E aí começa então um outro homem. Eu creio que ele não é português, talvez ele seja holandês, mas que falava a língua portuguesa, porque o nome dele é Jacobus Acos. Não é um nome de língua portuguesa, Pode até ser que ele seja filho de português. Ele que deu continuidade a partir do livro de Ezequiel até Malaquias. Então isso demorou bastante, Somente em 1753, porque ele veio terminar isso em 1748, mas somente em 1753 é que foi divulgado a primeira edição da Bíblia em língua portuguesa. Olha, já bem tarde, Mas antes tarde do que nunca. Então João Ferreira de Almeida, muitos achavam que ele era católico. Não, ele era protestante. Ele era pastor, Ele era um pastor protestante, muito estudioso, e pesquisador. Para ele ter parado lá na Indonésia, veja quantas missões esse homem não fez, Para chegar até onde ele chegou. Então para nós é um orgulho. Mas eu falei para vocês que eu ia dizer
Quando foi que começou essas tentativas de tradução? Foi lá no início do século XIII, com Dom Diniz. Outros reis de Portugal já haviam tentado traduzir a Bíblia da Vulgata Latina para a língua portuguesa, que seria até mais fácil do que do grego e hebraico, né, e aramaico. Mas eles não conseguiram, não foram muito adiante. Não era tão simples, porque não é mesmo, né? E os outros reis que vieram após Dom Diniz tentaram também, até Dom João II, né? Depois veio Dom João VI, que nós brasileiros conhecemos muito, mas ele já estava bem desviado, já não era alguém que estava tão bem na presença de Deus. Ele não deu continuidade. Nós vamos ver na história, até Dom João II ainda houve esse interesse dos reis de traduzir a Bíblia por completo para a língua portuguesa, mas não conseguiram, né? Não foi tão fácil para eles. E somente lá no século XVII, com João Ferreira de Almeida. E mesmo assim, coitado, ele não... Coitado não, né? Porque servo de Deus, foi recolhido por Deus. Mas assim, é lamentável que ele não tenha vivido o suficiente para traduzir toda a Bíblia. Mas Deus levantou outras pessoas, outros homens, né, Jacobos, e ele concluiu, tá bom? Essa história pouca gente conta, mas é o que está registrado. Deus abençoe.